Olá galera, bom dia. Mais uma aula aí para o 7º ano Geografia Agrária, falando agora da modernização agrícola e a estrutura fundiária brasileira. Diz aqui o novo salto do agronegócio no Brasil. O que seria este novo salto? Significaria o seguinte, o avanço no setor agropecuário que o Brasil tem dado nos últimos tempos. Como você pode ver, essa imagem aqui, observa o seguinte, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Com 15 para o outro lado, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 42 máquinas trabalhando ao mesmo tempo, Isso aqui é uma colheita de soja. Então, isso é uma imagem que eu posso passar para vocês que vai apresentar o que significa a modernização agrícola. Modernização agrícola significa também a intensificação do trabalho mecanizado, mecanizado. Não é só isso aí, mas é um dos conceitos da modernização agrícola. Trabalho mecanizado significa esta imagem que eu estou mostrando aí para vocês. O uso intensivo de máquinas na produção direta, na colheita, na produção como um todo, e uma quantidade menor de mão de obra, uma quantidade menor de trabalhadores humanos. Mas aí vem a pergunta: a modernização agrícola, ela leva ao desemprego? Aí há uma questão, sim e não. Como é que se pode esclarecer isso? Como é que a modernização agrícola leva ao desemprego de um lado e não leva ao desemprego do outro lado? Existe uma diferença entre o desemprego. Por exemplo, nós temos o desemprego estrutural e temos o desemprego conjuntural. Qual seria a diferença marcante aí? Desemprego conjuntural é esse pelo que, no caso, agora nós brasileiros estamos passando. O Brasil tem hoje uma grande quantidade de desempregados por consequência da pandemia da Covid-19. Ou seja, muitas pessoas perderam seus empregos, estão perdendo seus empregos devido a uma conjuntura econômica que o Brasil e o mundo está passando agora por conta da pandemia do Covid-19. Então, esse é o tipo de desemprego chamado de conjuntural. Ele é relacionado a uma crise econômica ou política determinada por um período histórico, quer dizer, ele pode ser superado. Já o desemprego estrutural é este exemplo aqui. Ele ocorre quando há mudança na estrutura de produção, ou seja, uma estrutura antiga de produção passa a ser substituída por uma estrutura nova de produção. Como eu falei aqui, mais de quase 50 máquinas trabalhando. Mas pensa bem, se eu tenho 50 máquinas trabalhando aqui, eu teria 50 operadores dessas máquinas, teria, vamos supor, 50 condutores dessas máquinas. Pode ser assim? Pode e não pode. Porque hoje, parte dessas máquinas já trabalham sozinhas. Elas não precisam mais do condutor estar ali manuseando elas. Elas trabalham sozinhas porque elas já são controladas pelo satélite. Quer dizer, o trabalho via satélite já faz com que essas máquinas não precisem mais de um condutor na hora da colheita. Então, isto é desemprego? É. Estrutural ou conjuntural? Estrutural, porque uma estrutura antiga está sendo substituída por uma estrutura nova. Mas aí vem a pergunta, eu disse há pouco que a modernização agrícola gera e não gera desemprego. Qual é o outro lado da questão? O outro lado é a indústria urbana, a indústria que está instalada especialmente nas cidades, estão trabalhando para garantir essa modernização agrícola. Por exemplo, a indústria de fabricação dessas máquinas, Por exemplo, nós temos aí a Alemanha, que lidera a produção de tratores
semeadeiras, colheitadeiras, defensivos agrícolas, inseticidas, pesticidas, fertilizante de um modo geral. Então a Alemanha lidera grande parte do mercado mundial. Então muitas pessoas são empregadas para fazer essa modernização da agricultura acontecer. Agora, onde essas pessoas são empregadas? Exatamente no local de produção da agropecuária? Não. Elas estão trabalhando nas cidades, porém, o objetivo central desses trabalhadores, desse setor industrial, é garantir que a modernização da agricultura aconteça com eficiência. Então, este ponto é positivo. O ponto negativo é que as pessoas que moram nas zonas rurais, que têm, no geral, uma escolaridade muito baixa, elas não conseguem ser absorvidas por essa mão de obra. Então aí vai acontecer a migração, né? Essas pessoas irão ter que migrar, geralmente, para os centros urbanos ou nas periferias desses centros urbanos para tentar sobreviver, tocar sua vida daí para frente. Isso aí é um ponto altamente negativo. O tema aqui, modernização agrícola e estrutura fundiária. Esta palavra aqui, fundiária, ela está relacionada também a isso aqui, ao tamanho das propriedades, ao tamanho das propriedades agrárias ou rurais, né? Agrárias ou rurais. Então, isso está relacionado à estrutura fundiária. Isso significa que para um produtor se tornar um produtor dentro do modelo de agricultura moderna, ele terá que ter uma área física muito grande, só lembrando que, substituindo esta frase, área física muito grande, você pode chamar também de um latifúndio. O latifúndio é a área física muito grande. Ele terá que ter uma disponibilidade de capital, quer dizer, esta palavra capital aqui significa dinheiro. Ele terá que ter uma área física muito grande, um latifúndio, uma grande quantidade de dinheiro disponível, e ele só consegue isso quase que sempre através do financiamento dos bancos, no caso brasileiro, né? O BNDES financia grande parte deste setor agrícola. Ele terá que ter também um apoio logístico, que no caso brasileiro é quase sempre péssimo, o apoio logístico para o agropecuarista. Isto significa estradas, isto significa portos, isto significa ferrovias e até no caso da região amazônica, hidrovias. Então, ele tendo isso, uma área física muito grande, que é o latifúndio, ele tendo uma disponibilidade de capital, que é dinheiro para garantir investimento, o apoio logístico, ele precisará também de um apoio tecnológico voltado para a chamada agricultura de precisão. A grande característica hoje da modernização agrícola é esta aqui, que usa-se a frase aqui, agricultura de precisão. Isso significa que o agricultor do risco basicamente zero, quer dizer, ele sabe o que é que ele vai plantar, ele sabe aonde ele vai plantar, ele sabe quando ele vai plantar,
que produto vai ser utilizado, a colheita, a quantidade de toneladas por hectare. Então, tudo isso está relacionado à agricultura de precisão, quer dizer, agricultura sem nenhuma possibilidade de dar errado. Agora, para isso acontecer, essa agricultura de precisão acontecer, ele vai precisar deste apoio tecnológico aqui. Como? Ou melhor, que tipo de apoio? Conhecimento de solo, daí será importante um trabalho de geólogos, né, para auxiliar que tipo de solo ele está exatamente mexendo, a seleção genética de sementes, um conhecimento das condições climáticas e hidrológicas. Logicamente que ele vai precisar de muita água para a sua produção. Daí vai precisar das condições climáticas, hidrológicas, né? E aí tudo isso, desculpe, só será permitido, garantido a ele se tiver este apoio tecnológico. Então observe que neste caso, uma grande quantidade de trabalhadores terão que estar ali, prontinhos, trabalhando, atuando para garantir a modernização da agrícola, para garantir a expansão do agronegócio no Brasil e no mundo. Agora, detalhe, e isto só dá certo se for no modelo de estrutura fundiária, nessa questão que eu coloquei aqui. Uma área física muito grande, um grande, que no caso se chama lá de fundio, uma grande quantidade de dinheiro disponível, o apoio logístico e o apoio tecnológico. Se não for isso, não se pode falar na expansão do agronegócio. Galera, espero que tenha ficado compreendido. A gente para por aqui, esse assunto não acabou ainda. Na próxima aula a gente vai ver as consequências desse modelo de expansão do agronegócio. Tá? Isso aqui viu basicamente as causas disso aí. Próxima aula a gente vai ver as consequências disso aí, tá ok? Abraços e a gente se vê.